Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esta mensagem. É uma mensagem de reflexão, mais para reflexão mesmo do que um estudo em si. Vou passar aqui para o próximo. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 8, do 1 ao 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra que edifica, uma palavra de chamada de atenção do Senhor para os nossos corações. Eu grifei algumas menções aqui, mas toda ela é riquíssima em detalhes, em meditação. E essa mensagem é para nós, assim, guardarmos no coração, meditarmos dia e noite. O Senhor chama a atenção dos filhos. E os filhos precisam estar atentos com os mandamentos que ele vem falando conosco. Não só nos tempos antigos, mas também nos nossos dias. Hoje está escrito: cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então é uma admoestação do Senhor para meditarmos diariamente nessa palavra, para que vivais, para que possamos viver. O inimigo busca sempre nos tragar para a morte. Mas, como diz a palavra, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque diariamente somos perseguidos pelo inimigo, levados como ovelhas ao matadouro diariamente. E os mandamentos do Senhor são imprescindíveis para que possamos viver, continuar vivendo e caminhando nesta trajetória de fé. É a palavra que vivifica o nosso dia a dia. E fala de possuir a terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos patriarcas. Fala de Abraão, Isaque, Jacó. E então o Senhor fala de um deserto de 40 anos. Um deserto que aconteceu literalmente lá com os israelitas, 40 anos. Todavia, quando nós enxergamos com uma camada mais profunda de revelação, nós percebemos que essa mensagem ainda perdura para os filhos da fé também. Porque depois de Jesus, existe um ciclo aí de 40 jubileus. Então, 40 anos, se nós transformarmos esses anos em jubileus, estes 40 jubileus vai ficar igual a 2.000 anos. Então, são 2.000 anos de um trabalhar do Senhor, envolvendo também os gentios, envolvendo todas as nações da terra. E nós que conhecemos as duas casas de Israel, entendemos que existe um trabalhar do Senhor no meio das nações. E ele fala de humilhar, para te humilhar. E olha aí, novamente, a necessidade de meditarmos acerca do orgulho. Porque o Senhor
está trabalhando para nos humilhar. Então, existe sim um trabalhar do Senhor para que nós possamos nos esvaziar de todo o orgulho, de toda a vaidade, de tudo aquilo que nos afasta do propósito genuíno do Senhor em nossas vidas. E ele ainda continua que ele está trabalhando para nos provar. E existe um trabalhar de provação da nossa fé. E é isso que eu quero trazer a ênfase da provação. E essa provação envolve essas duas estações, a estação do inverno, a estação do verão. E nesta caminhada, o Senhor, ele está nos sustentando. Por mais que nós estejamos numa trajetória que por vezes é difícil, cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos próprios desafios, e existe um propósito para tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Romanos 8, 28. Todas as coisas, não é mesmo? Sim. Todas as coisas são todas as coisas. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim aos nossos olhos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Amém. E existe um propósito do Senhor de nos forjar, de nos conduzir neste caminho, de passarmos, sim, pela humilhação, para nos esvaziarmos de todo o orgulho. E existe uma aprovação. E aí ele complementa que para saber o que estava no teu coração. E o Senhor chama a atenção acerca do nosso coração. É necessário a aprovação da nossa fé para saber o que está dentro de cada um de nós, no nosso coração. E o Senhor nos sustenta. Por quê? Para que possamos conhecer o Senhor também. Neste processo, nós começamos a conhecer o Senhor de uma maneira mais íntima, porque não vivemos só de pão, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E o Senhor tem um trabalhar de disciplinar os seus filhos. E é necessário passar por todo este processo. É um processo que envolve o inverno, que envolve o verão, e no meio destas estações existem as chuvas. E nestas chuvas, o Senhor possibilita a semeadura. E da semeadura, nós podemos colher os frutos de todo o trabalho. Por isso que no final tem a menção de uma terra boa, de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais. Fala de trigo, de cevada, mas também fala da vide, da figueira, da romeira e da oliveira, azeite e mel. Esses últimos elementos aí, os frutos de verão. E esses frutos de verão também nós vamos falar um pouco disso hoje. É um processo, não dá para falar tudo hoje, mas nós precisamos sempre meditar na nossa vida diária, na nossa caminhada de fé, de prática da nossa fé diária. Amém? Quer dizer algo? Eu quero. É interessante essa palavra de Deuteronômio, né? E ela me trouxe à memória a palavra que está em 1 Pedro, no capítulo 5, e do verso 10 em diante. Hoje a gente até falou sobre isso no grupo, né? Sobre sermos... o versículo 8 fala sobre nós sermos sóbrios, vigilantes, o inimigo está ao nosso derredor, buscando como leão, né? Que ruge para alguém a quem ele possa tragar. Mas é interessante que daí o versículo 9 e o versículo 10 fala para nós resistirmos firmes na fé, né? Certos de que nós estamos espalhados, né, pelo mundo, passando por sofrimentos iguais, né? Muitos estão espalhados pelo mundo, passando por sofrimentos iguais. E olha o versículo 10, que coisa mais linda. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, o Senhor deixou o povo no deserto para humilhar, provar, saber o que estava no coração, se ia ou não guardar os seus mandamentos. E aqui ele fala, depois de vocês terem sofrido um pouquinho, eu mesmo, né, Jesus vai aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar a nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Seremos fundamentados numa terra que manda leite e mel. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E importante entender essa questão de fundamentos que envolve a nossa vida de fé, a nossa caminhada com o Senhor. Estes fundamentos envolvem as nossas primeiras obras, o nosso primeiro amor, envolve os nossos primeiros ensinos, os nossos primeiros passos, o nosso conhecimento do Senhor, envolve o arrependimento das obras mortas, aquilo que nós lemos ali em Hebreus, capítulo 6. Tão necessário, irmãos, entender estes fundamentos, porque o Senhor quer continuar neste trabalhar em nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos mover adiante, avançar nesta caminhada de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E este conhecer o Senhor envolve, primeiramente, estabelecer estes fundamentos. Por isso que nós vamos falar aqui um pouco sobre essas chuvas e envolvendo também estas estações. Em Gênesis capítulo 8, diz assim: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que interessante. O Senhor enfatizando não somente a semeadura, a colheita, mas também o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. O Senhor novamente trazendo estes elementos para a meditação diária em nossas vidas. É até interessante, né? Porque quantas pessoas, né, que reclamam porque ficou frio, reclama porque ficou calor, reclama porque está chovendo, reclama porque está sol, e a gente olhar para isso, assim, a gente vê que o Senhor prometeu, é uma promessa, enquanto a terra existir, não vai faltar semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E se nós olharmos para necessidade de cada uma dessas coisas aqui, por que tem que ter frio, por que tem que ter calor, por que tem que ter chuva, por que tem que ter sol, a gente vai entender o resumo de tudo isso é o quê? É a colheita abundante que virá. Amém. Então, quero compartilhar com vocês acerca da terra de Israel. O Senhor deixou claro nas Escrituras acerca de como era aquela terra, uma terra que envolvia frio, calor, inverno, verão, neve e também um clima de muito quente. Então, aqui nós dividimos esse calendário anual em duas partes, para não ficar muito pequenininho num só slide. Começando pela chuva fraca, as chuvas iniciais, que nós sabemos também por chuva temporã. São as primeiras chuvas que acontecem antes do inverno. Se nós olharmos para a tradução King James, temporã vai ser traduzida para outono, a chuva de outono. Todavia, a palavra outono não é apropriada no original, é temporã. Então, nós temos essa chuva temporã que acontece antes do inverno, é uma transição entre o verão e o inverno, e nessa transição começam as primeiras chuvas. E aí eu faço menção novamente àquele primeiro contato que nós temos com o Senhor, aquelas primeiras chuvas do Espírito em nossas vidas, de começarmos a nossa caminhada com o Senhor, de experimentar inicialmente ali, né, as primeiras experiências com o Espírito, na oração, no jejum, na consagração, né, de estarmos entre irmãos também, de realmente acender dentro de nós essa chuva espiritual. Todavia, nós precisamos ter um certo cuidado, porque nós precisamos avançar nos fundamentos. E quando falamos de fundamentos, nós temos que entender as solenidades do primeiro encontro. As solenidades do primeiro encontro, elas estão lá na frente, depois do inverno.
E o que acontece? É necessário o arrependimento completo de todas as nossas más obras, de todo aquilo que nós, de fato, realizamos de iniquidade no nosso passado. Tem que ter um tratamento completo neste processo de arrependimento, porque senão nós não vamos conseguir avançar na maturidade de fé. Então, qual é a questão aqui? Nas primeiras chuvas, nós recebemos o quê? Aquela primeira experiência com o Senhor. Todavia, o inimigo, ele vai tentar de todas as formas para nos colocar num esfriamento da fé. Por isso que existe todo um processo neste princípio de dores, existe todo um trabalhar do inimigo de aumentar a iniquidade. E a palavra diz assim: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, esse esfriamento é perigoso, é uma estação perigosa. Por isso que os rebanhos são recolhidos para o inverno. Está escrito ali, né? Os rebanhos são recolhidos para o inverno, porque é um inverno rigoroso. Se não tomar um certo cuidado, o inverno pode tragar a sua vida, pode tragar você, é o esfriamento da fé. Então, nós precisamos ter um cuidado do esfriamento. Este esfriamento acontece, esse risco acontece em cada um de nós. Quantas das vezes nós temos ali a experiência das primeiras chuvas, do primeiro contato com o Senhor, e no decorrer da nossa caminhada, ainda caminhando neste processo de arrependimento, de lançar as nossas vidas, as nossas raízes diante do Senhor. Nós tratamos muito aqui sobre raízes, não é mesmo? Se nós não tratarmos as nossas raízes, não tratarmos tudo diante do altar do Senhor, altar de sacrifício, nós corremos o risco de cair neste esfriamento da fé. E não avançamos na maturidade que está adiante, depois desse intenso frio. Então, esse é um chamado de atenção para cada um de nós. Quer acrescentar algo? Não? Então, aqui, este inverno, ele vai perdurar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E então, o que acontece? Um verso interessante aqui, de Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Então, o esfriamento, o que acontece com o esfriamento da fé? Leva a pessoa a um estado de paralisia. Muitos param na caminhada de fé. Muitos deixam de fazer para o Senhor, de trabalhar para o Senhor, de agir, de fluir na fé, de fluir nas obras do Senhor. Entram neste lugar, neste cativeiro, neste congelamento. É uma paralisia. E entra neste estado de preguiça espiritual. E o preguiçoso deixa de lavrar, deixa de trabalhar, deixa de fazer para o Senhor, por causa do inverno. Então passa o tempo e ele não colhe, então ele perde a oportunidade de avançar. Então esse versículo é bem interessante sobre essa passagem aí, sobre o que estamos falando, sobre o inverno, né? Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Amém. Quando ocorrem as primeiras chuvas, o que acontece lá na terra de Israel? Eles realizam os primeiros procedimentos ali da terra. E todo esse trabalhar inicial da terra é muito importante, porque envolve as colheitas futuras, principalmente as primeiras colheitas da cevada e do trigo. Então, a cevada, ela é colhida ali juntamente com as primeiras solenidades da Páscoa,
dos pães sem fermento e também primícias. Então, a importância de aproveitar todos os momentos, superar o período de esfriamento que o inimigo vem atentar contra as nossas vidas, e aquilo que nós conseguimos avançar, superar, realizar ali as semeaduras, primeiro trabalhar da terra, então, ali no mês de Abibe, entre março e abril, começam as primeiras colheitas, a colheita da cevada e depois a colheita do trigo. Contudo, olha só, aqueles que perseveram no Senhor, o que acontece aí? Eles são capazes de se posicionar no Senhor e eles recebem a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela acontece ali neste período que antecede o verão. No King James, chama de chuva da primavera. Mas nós precisamos discernir que se tratam das chuvas intensas, a chuva serôdia, a chuva mais forte. E juntamente com essa chuva vem o quê? O derretimento da neve. Toda a geleira ali, principalmente do Monte Hermon, elas vão derretendo ali, as geleiras, a neve derrete, e juntamente com essas chuvas mais intensas, o Rio Jordão, ele vai encher, e vai correr ali no Rio Jordão muita água, vai fluir muita água. Tanto é que o Rio Jordão corta ali a terra de Israel, é algo profético, porque o Monte Hermon é o maior monte ali da região, e por isso que está muito mencionado ali nos Salmos, nas Escrituras, Salmo 133, tão maravilhoso, acerca do Monte Hermon, que é profético, envolve a unção, o derramar do azeite sobre a cabeça, a barba de Arão e sobre as suas vestes, ou seja, envolvendo o corpo, e isso remetendo também ao orvalho, o derretimento das geleiras e o derramar intenso das águas e o Rio Jordão fluindo para correr por toda a terra de Israel. Isso é muito maravilhoso, isso é profético. Está relacionado também com os últimos dias, relacionado com aquilo que a gente vai aprender das solenidades bíblicas. Então, mas é necessário, é imprescindível estarmos devidamente posicionados, sem mácula, ou seja, sem fermento, sem pecado, totalmente livres do pecado. Por isso Páscoa, por isso asmos, por isso primícias, contados diante do Senhor. E então nós vamos também meditar que Pentecostes é um processo de obediência, envolve o processo de obediência. Nós temos ali uma contagem de 50 dias. Nessa contagem de 50 dias até Pentecostes, tem a contagem do Homer, que cada dia tem um Homer. E o Homer é a porção diária. E envolve o quê? Um processo de obediência, de permanecer como primícia, permanecer fiel ao Senhor, permanecer no posicionamento ali diante do Senhor. Então envolve todo esse trabalhar de obediência aos mandamentos que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 8. Então é muito importante. E toda essa chuva intensa do Senhor vai nos levar para um processo de provação. Aí vem a provação do verão. Nós já conhecemos acerca dos batismos, batismo de arrependimento, batismo com o Espírito, por isso que envolve aí arrependimento, batismo de arrependimento envolvendo Páscoa, batismo do Espírito, aqueles que persistem, perseveram na caminhada, recebem do alto autoridade, poder de caminhar, de perseverar, por isso envolvendo também Pentecostes. E então o Senhor nos comissiona para uma provação no fogo, a provação da estação do verão. E o verão,
E é um calor intenso, um calor máximo, tão necessário para o amadurecimento dos frutos de verão. Lucas 21, do 29 ao 30. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Amém. Esse verão remete para uma provação, mas trata de uma provação ainda mais intensa. Nós temos as nossas provações diárias, os nossos processos diários, mas tudo isso faz parte de um trabalhar contínuo do Senhor. Mas existe uma provação intensa. Por isso que a importância de entendermos este verão que há de vir sobre toda a terra, a provação sobre toda a humanidade, um calor intenso. E esse calor intenso tão necessário para o amadurecimento dos frutos. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão, caites. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão, caites. Então o Senhor me disse: Chegou o fim, quetes, Amém. para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. A referência aí é de Amós 8, do verso 1 e verso 2. A necessidade de entender essa parábola da figueira de uma maneira bem simples aqui. O que Jesus estava falando? E quando vocês olharem para a figueira e todas as árvores, ou seja, as demais árvores envolvem não somente a figueira, é aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio. A romeira, a videira, a oliveira. Isso. Então são as árvores que produzem os seus devidos frutos de verão. Quando nós olhamos através deste prisma, nós percebemos que o verão está relacionado com o fim. Então sabeis que está próximo o verão. O verão está próximo. E aí quando nós olhamos aqui que verão, no profeta Amós, os frutos de verão é caites e a palavra fim é quetes, ou seja, estão muito relacionadas. Significa que o verão, que é o processo de provação dos últimos dias, que vai se consolidar ali de uma maneira intensa na grande tribulação, está relacionado com o fim. Se nós também usarmos o grego, nós vamos perceber que verão e fim também tem a mesma relação. Teros e telos. É uma mensagem que Jesus estava deixando aqui sobre o verão se relacionar com o tempo do fim. É o tempo do fim. E este tempo do fim é uma provação que envolve o amadurecimento dos frutos de verão. E Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós estamos diante de um cenário, irmãos. Nós estamos diante de um cenário que estamos no princípio de dores. E este princípio de dores é como se fosse ali uma advertência do Senhor, um alerta do Senhor para os filhos despertarem e aproveitarem ao máximo este período que antecede a grande provação. A grande provação. Porque o verão é o processo de provação que antecede a salvação. Muito importante entendermos isso. E neste princípio de dores, muitos estão se esfriando. Tem um esfriamento da fé acontecendo em muitos. E muitos não percebem este esfriamento chegando, porque estão entorpecidos pelo sistema babilônico. Este entorpecimento os impede de
de enxergar e de ver este esfriamento da fé entrando na vida deles. Se nós não conseguirmos superar o esfriamento, que é o inverno, esse esfriamento da fé, então existe ainda algo dentro de nós que ainda precisa ser tratado. Seja em nossas raízes, seja em qualquer área da nossa vida, que ainda precisa avançar no Senhor, para que possamos estar livres, libertos totalmente na Páscoa, totalmente livres de qualquer amarra do inimigo, totalmente posicionados, e aí sim avançarmos neste processo de amadurecimento da nossa fé, da nossa vida no Senhor. Então, este é o alerta que eu quero trazer para os irmãos. Cuidado com o inverno, porque se você não supera o inverno, o esfriamento da fé que o inimigo tenta implantar, então o verão é algo que nós podemos sucumbir. Se nós não superamos o inverno, então no verão nós vamos sucumbir. Então, por isso que muitos vão apostatar. Eu estou afirmando porque é o que diz as Escrituras. A apostasia aumentando de uma forma exponencial. E por conta da apostasia, então, virá o filho do pecado, o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. Então, é um alerta que eu quero deixar aqui para os irmãos. Cuidado com o esfriamento da fé. Se o esfriamento está acontecendo, medite no Senhor, busque o Senhor, se coloque diante do Senhor, para que você supere este esfriamento. Reaqueça o seu coração na presença do Senhor. Busque o Senhor, persevere na caminhada no Senhor, para que você esteja apto para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nos dias que estão chegando. Amém?